Mulher cristã casada com marido não cristão, o que fazer? Fala galera, Caio e Cris em mais um episódio de Perguntas e Respostas. Essa pergunta nos veio no nosso Instagram. O que eu, mulher cristã, casado com homem não cristão, o que eu faço? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Tomara que Deus use a nossa vida para trazer um pouco de luz, esclarecimento para você. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curta já antes, mesmo que você não escutou, curta. Ó, a gente tá legal, ó. Já curta já a imagem, curta tudo, o áudio que tá sendo bem editado, já põe o joinha aí, segue a gente que tá sempre tendo conteúdo pro povo cristão, né? É isso aí. E aí o primeiro passo, se você é casado, você é cristã ou cristão e é casado com alguém que não professa a mesma fé, avalie o início. Como é que foi lá no início quando você decidiu casar? Porque casamento de cristão com não cristão é pecado. Pecado. Você sabia disso? E então, se você já era cristã e casou com uma pessoa que não era cristão, você errou o alvo, você pecou. Provavelmente você deixou Deus de fora dessa decisão. Por quê? Porque a Bíblia é clara, lá em 2 Coríntios 6,14, Paulo orienta a nós cristãos não nos juntarmos nem para trabalhar com não cristãos. Ou seja, não existe união entre luz e trevas, entre verdade e mentira, certo ou errado. Então significa que uma unidade dentro do casamento não deveria ser feito entre duas pessoas de religiões diferentes. Porque se o casamento é a unidade, se tornar um, como alguém cristão, que é o certo, e está casando com alguém não cristão, que é o errado. E o errado que nós estamos dizendo aqui não é uma pessoa sem caráter. Você não precisa ir para a igreja para ter um bom caráter. Porém, não professa a mesma fé. Você não está se aliando com uma pessoa que vai ter algo igual que você. Pelo contrário, vai ser um jugo desigual. Por isso que isso é errado. Ele não tem Jesus como Salvador. E isso provavelmente vai te influenciar a perder a sua própria fé. Exatamente, porque ele não vai te acompanhar na missão cristã, na principal missão pelo qual você foi criado, que é agradar a Deus e trabalhar para o reino, né? E é claro que vai ter aquelas pessoas, mas eu casei e depois ele virou cristão. Mas isso não é uma regra. Isso é exceção da exceção. A Bíblia nos traz direcionamentos, meus irmãos. E lá, esses direcionamentos nos protegem. Então, na grande maioria, mais de 90%, você que casou com alguém não cristão, você acaba esfriando. Ou acaba indo no culto de domingo, falta uma vez ou outra. É aquele cristão morno. E quando você vai para o Apocalipse, o cristão morno é vomitado. Então, tomem cuidado com quem vocês vão se juntar, porque essa decisão do casamento é a mais importante depois de aceitar Cristo, porque você se torna um. É a única relação que não tem como você largar. É a decisão de você se juntar para sempre. Exatamente. Ao longo da palavra de Deus, a gente vê Deus orientando o povo dele a não casar com povos de outras culturas, culturas pagãs. Porque sempre que o povo de Deus se unia intimamente com povos de outras culturas, essas pessoas faziam com que eles pecassem. Então foi assim com Salomão, né? Na época de Neemias tem lá uma orientação que as mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Lá em Malaquias o Senhor diz que o povo virou idólatra porque se uniu a mulheres estrangeiras. Só tem um caso na Bíblia que Deus pediu para que esse casamento acontecesse, que foi no livro de Oséias. Oséias, é mesmo. Mas tinha um propósito claro e específico. Foi uma exceção de Deus. E tem gente que fala assim, não, mas eu vou casar porque Deus falou pra mim. Isso é um perigo, gente, porque a gente vai ver o resultado no final, tá? Exatamente. Então, se esse é o seu caso, não se sinta julgado, não pense que agora acabou. Não, tem esperança. Mas nós estamos aconselhando vocês a tomarem consciência de que essa provavelmente não era a vontade de Deus para sua vida, ou então você casou antes do tempo, né? Antes dessa pessoa se converter, de fato, se entregar. Então, se esse é o seu caso, nós não estamos falando isso para te julgar, para te condenar, para falar que o seu casamento está fadado ao fracasso, não. Mas para levar você a tomar consciência e pedir perdão, né? Se arrepender de talvez ter deixado Deus de fora dessa decisão tão importante da sua vida. E você pedindo perdão. E agora, desejando fazer o certo, existem conselhos, orientações na palavra de Deus. Então, se você agiu por emoção, por paixão, ou por seja qualquer outro motivo, agora é o momento de você se voltar para a palavra, de você buscar os conselhos bíblicos. Se você não sabia disso antes de casar, é porque você estava na ignorância acerca dos princípios e agora você pode se voltar e entender o que Deus tem, a proposta de Deus.
Mas tem outro caso, né, amor? É verdade. Tem um outro caso, tem um segundo cenário, que é: as duas pessoas não eram cristãs antes de casar. E aí, depois do casamento, uma delas conheceu Jesus e se converteu. Ou então, os dois, antes de casar, não eram cristãos ativos, né? Eram aqueles crentes, frequentador de igreja. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E aí, um dos dois, depois de casado, se firma na palavra, se firma com Cristo, abraça a missão cristã, e a outra parte não quer, não tá afim. E aí? O que fazer? E o que larga! Mentira, mentira. Não pode largar, né, amor? Vamos começar com o que não fazer. Divorciar. Não pode divorciar. Porque é muito comum pessoas cristãs que são casadas com não cristãos desanimarem do casamento. Porque eles ficam sozinhos dentro da missão cristã. E é um peso. Vamos lá, a mulher que é casada com um homem que não é cristão. Ela vai ter que fazer o papel dela dentro da família e o papel espiritual do marido. Porque ele não é sacerdote do lar. Então, ela vai ter que ser sacerdote, buscar a Deus e fazer o papel dele. Isso gera uma sobrecarga. E vão ter conflitos, né? Você vai ter um compromisso da igreja, ele vai começar a reclamar da igreja. O outro caso também mesma coisa. Ah, olha, você está muito lá, você é uma fanática, você é isso aqui, eles estão fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. Começa a ter muitas coisas onde a outra pessoa que está com Deus se sente muito mal. Quer largar tudo mesmo. Ah, vou viver com o Senhor tudo. Mas não é isso que Deus está pedindo para você agora. Eu tenho certeza que eu estou falando. Deus está pedindo para você perseverar na palavra. E hoje nós vamos trazer um pouco de luz para você sobre esse assunto. Exato. Então, mesmo que você sofra perseguição dentro da sua casa, não é a vontade de Deus que você se divorcie. Afinal, Paulo já disse: mulher cristã, como é que você tem certeza que o seu marido não vai se converter? Então, agora que você casou, você é a pessoa principal. Você é a principal responsável para que o seu marido conheça Jesus através de você. Então, não é pulando fora do barco que você vai solucionar os seus problemas. Então, agora que você se colocou dentro de uma unidade íntima, você tem que saber que Deus odeia o divórcio. O divórcio nunca foi plano do Senhor para o casamento. Ele foi uma exceção autorizada devido à dureza de coração do homem. Um dia falaremos sobre o divórcio, as possibilidades, se sim ou não, tá bom? Mas esse não é o foco hoje. Mas nessa situação, onde simplesmente não tem nenhum problema acontecendo, a única divergência é um cristão e um não cristão, se dão bem, ninguém faz nada contra ninguém, não divorcie. Esse peso que você está sentindo vai ser difícil você carregar sozinho. Por isso você vai precisar da ajuda da igreja, das informações corretas, da Bíblia e do Espírito Santo, para te guiar, para você saber se seu cônjuge vai ou não aceitar Cristo. O terceiro passo, então, o que você deve fazer? Continuar crescendo espiritualmente e no serviço, não negociando a sua fé. Esse ponto é muito importante. Você tem que ter muita clareza e se posicionar. Então, você tem que ter sabedoria, é claro, mas você não pode negociar. O que é negociar? Tem culto todo domingo. Para você agradar a Deus e ao marido, você vai um domingo sim, um domingo não. Para você não desagradar o seu marido de que você vai muito à igreja, aos compromissos, porque crente adora uma festinha, uma confraternização, um momento de comunhão, você vai às vezes sim, às vezes não. Então, você não pode servir a dois senhores. Tudo bem que essa passagem tem a ver com dinheiro, mas você precisa se posicionar a favor de Cristo, porque lá em Mateus, Jesus falou: quem ama mais os seus parentes, seja seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, mais do que a mim, não é digno de ser meu seguidor. Então, você precisa ter muito clareza de que os compromissos com Deus e com a tua missão cristã, eles são inegociáveis. Esse passo é muito importante, porque muitas mulheres e muitos homens que se dizem cristãos, casados com não cristãos, flexibilizam muito. Vai viajar férias, um mês sem ir para a igreja, porque o fulano quer viajar. Esse fim de semana a gente viajou, mas sempre acontece. Não é uma questão rara. Ninguém está falando que você não vai faltar num culto, isso pode acontecer, mas ele tem que ser raro do raro, assim, tipo, é exceção da exceção da exceção. Então, eu tenho que entender que quais são os compromissos que Deus espera de mim. Eu amo a Deus e amo o próximo? Primeiro, se eu não sirvo a igreja, aquele povo, isso é muito importante. Eu não cuido de ninguém da igreja. Você pode ter certeza que Deus não vai cuidar do seu casamento. Você está sozinha. Quanto mais você cuida da obra do Senhor, mais Deus vai poder operar um milagre na tua vida. Então, eu preciso crescer. O que a Cristo está dizendo é: eu cresço na glória, na graça e no serviço.
Eu preciso cada vez mais estar próximo de Jesus, porque essa nova criatura do Senhor me permita melhorar cada vez mais, que eu me pareça cada vez mais com Ele. Então você que é cristão, precisa estar muito firme nos compromissos cristãos. Ninguém está falando para você ser um religioso, para você dormir na igreja. Não. Mas eu estou dizendo que os compromissos, os cultos, grupo pequeno, cuidar de alguma vida, você servir naquele grupo de pessoas, isso é inegociável. O que você pode negociar é aquilo que não tem a ver com a tua missão cristã. São os compromissos sociais, porque a gente tem que ser intencional naquilo que a gente faz. Então, a gente pode falar não para uma festinha de aniversário? Pode. Mas a gente não pode falar não para uma reunião de célula, de pequeno grupo. Né? Então, nós precisamos filtrar aquilo que é importante, tem a ver com vida, tem a ver com acompanhamento de pessoas, com ministério, não é negociável. E ainda depois que vê os cultos online, a galera fala assim, depois eu vou assistir online. E por que você não bebe água online? Põe um copo de água e bebe aqui, ó. Põe um lanche e morde o telefone, come online. Não dá, não negocia a fé. É a primeira coisa. Nesse não negociar a fé, já saiba, eu já vou antecipar para você. Vai causar um pouco de conflito, mas para chegar à paz, você precisa ter um conflito. A Bíblia é a espada, ela veio para dividir, mas é a mesma espada que fere, a que vai trazer cura. Mas você precisa cumprir o princípio. Você não pode negociar nem um minuto a fé por causa do seu cônjuge. E se você não tiver forte espiritualmente, madura espiritualmente, você não vai dar conta de batalhar pela vida do seu marido. Então, se você ficar fraca espiritualmente, é muito provável que o seu marido te puxe para o lado do mundo, do lado não cristão, do que você influencie ele. Então, aquilo que te fortalece, a leitura da Bíblia, os seus momentos com Deus, as reuniões, o serviço, não pode ser negociável, senão você acaba enfraquecendo também. E outro ponto para você crescer mais é estar com as pessoas corretas. Você não anda com as pessoas da igreja, você seleciona quem você anda. Se você não estiver com as pessoas corretas, minha irmã ou meu irmão, você não vai crescer. Você precisa de modelo. A Bíblia o tempo todo fala de relacionamento. É nesse ferro com ferro que eu vou me afiando, que eu vou aprendendo, que eu vou tendo coragem, que eu divido o fardo. Se está muito pesado para você, compartilhe com os irmãos da igreja. Saiba com quem falar. Tenha conselheiros bíblicos. Tenha pessoas que estejam orando por você. Isso, além dos compromissos, a questão espiritual com as pessoas vai te dando um refrigério, vai te trazendo coragem, vai trazendo força. Porque Deus realmente é a pessoa que nos dá força, através do meu irmão. Então, esteja com as pessoas corretas também. E o posicionamento, ele também tem a ver com dizer não para algumas coisas. Porque às vezes a gente vê quem é casado com um cônjuge que não é cristão, ele vai em várias programações que desagradam a Deus. Ele muitas vezes tem amigos que desagradam a Deus. Usam drogas, bebidas, sexo, sensualidade. Eles se assentam à roda dos escarnecedores, daqueles que zombam do que é sagrado, para não desagradar o marido. Então, não é só falar sim para os compromissos de Deus, mas falar não para aquilo que atrapalha. Muito bom. E o último tópico, que é a dica que é a mais importante para você, mulher cristã, que quer ganhar o seu marido para Cristo. Tome nota que agora o bicho vai pegar, hein? É que a mulher cristã deve ganhar o marido não cristão pela sua conduta e não pelas suas palavras. Eita, glória, aleluia, esse é difícil, hein? O que é difícil, porque a gente gosta de falar. Vocês gostam? Gosta, a gente adora mandar e falar o que o homem tem que fazer. Vocês sabiam disso? Então, muitas mulheres acham que pregando na cabeça do marido, ele vai se converter. Ou então, colocando pregação no carro, colocando um louvor bem alto, né? Obrigando o marido a ler um livro cristão, que ele não quer. Essas coisas são inúteis? Não, elas são boas. Só que elas muitas vezes não são suficientes. A palavra de Deus tem um conselho, lá em 1 Pedro 3,6, que é a receita de bolo, de como a mulher vai ganhar o marido para Cristo. Ah, agora eu quero saber. Faz de conta que eu não sei. Vai ler pra gente, amor? Eu vou ter que ler inteiro, porque é muito forte esse daqui.
Tome nota. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Nossa. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e A respeitosa. pessoa pode até ser muda, né? Pode. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Forte, hein? Forte, porque aqui Paulo, na verdade, Pedro, né? Não foi Pedro. Paulo, é Pedro. Ele nos orienta a ser imitador de Cristo, imitadora de Cristo. Porque se eu imitar Cristo, o meu marido vai conviver com Cristo dentro da casa dele. Então, mesmo que ele rejeite Cristo, ele negue a fé, ele vai viver com uma mulher que é a imagem e semelhança de Cristo, que vai demonstrar Cristo nas suas ações. E com certeza ele vai gostar de viver com uma mulher que é bondosa, Generosa. submissa, que não é briguenta, Calma. Mansa, delicada. que não é surtada, que Vai obedecê-lo. vai obedecê-lo, que não é vaidosa, que não é materialista, consumista. Uau. Então, olha quantos conselhos Deus traz aqui em relação à conduta e não à pregação verbal da palavra de Deus. Mas a gente vê as mulheres por aí fazendo tudo o contrário e pregando na cabeça do marido e reclamando que ele não aceita. Esse homem que não é cristão, meus amigos, ele é como se fosse uma criança na fé. Como a gente ensina a criança? Só falando? Não. Nós ensinamos demonstrando. Então você precisa... A primeira coisa é você demonstrar o que Cristo transformou a sua vida. Se muito ainda você está passando por dificuldade, é porque você não consegue mostrar o que Cristo fez na sua vida. Esse é o momento. Deus aqui não está falando do prazo, não tem tempo. Ele não está te falando quando isso vai acontecer. Ele só está falando que vai acontecer. Se você se comportar de tal maneira que represente a Cristo. Então a sua responsabilidade é sim hoje ser uma grande imitadora de Cristo. E aí o seu marido vai conseguir enxergar a sua mudança. Então ele vai falar, caramba, minha esposa era tão nervosa, agora ela tá calma. Caramba, minha esposa, eu não conseguia falar com ela sobre esse assunto, agora ela consegue conversar. Caramba, então a partir da mudança, na transformação que o Espírito Santo vai causar na sua vida, ele vai enxergar e ele vai falar, opa, o que está acontecendo? Né? Mas o que muitas mulheres cristãs fazem é o oposto. Elas mostram para o marido que não compensa para a igreja, porque elas são pessoas ruins de conviver em casa. Volta pior, fala mal de todo mundo da igreja, critica o fulaninho que está cantando, critica o fulaninho da sala das crianças, que a criança é um demônio. E assim vai. A mulher, ela volta pior. Então, como que ele vai querer ir para um lugar onde ela volta pior? Então, assim, sempre que a gente quer... Vamos lá, se você tenta vender um produto, você não pode falar uma coisa e demonstrar outra. Então, a nossa mensagem, o nosso comportamento, ele tem que ser condizente, coerente com aquilo que a gente fala. Então, se o nosso comportamento for bom e o nosso marido começar a se agradar da gente, é provável que ele queira nos agradar e comece a abrir o coração para a possibilidade de conhecer Jesus. Então, minhas irmãs, esse é o conselho, que nós possamos ganhar o coração dos nossos maridos através da nossa oração, da nossa conduta, do nosso posicionamento e do nosso caráter. Meus irmãs e irmãos que casado com um cônjuge não cristão, essa é a receita, amá-los. Ah, mas você não sabe como que é, não importa. Jesus disse, é melhor dar do que receber. Ele amou primeiro, então você vai amar.
Você vai amar, você vai fazer a sua parte, você não se preocupa com a parte do outro, porque aquilo que de mais especial você já recebeu, que é a graça de Cristo, Ele já morreu por você. Então agora, como imitadora, morra para os seus desejos e coloque a palavra de Deus como ação na sua vida. A única preocupação que você tem que ter é que nenhum comando do seu cônjuge deve te levar a pecar. Caso contrário, principalmente na questão da mulher, obedeça o seu marido, desde que nada seja que vai negociar a fé, que vai desobedecer um princípio bíblico. Caso contrário, obedeça, seja amorosa, tenha um coração puro, um coração genuíno. Faça pelo seu marido aquilo que ele não merece. Como da mesma forma nós não merecíamos e Cristo morreu por nós. Galera, esse foi o episódio, espero que tenham gostado, não deixe de compartilhar e um grande beijo, fique com Deus, valeu!